Abacuque, capítulo 3. É um livro pouco lido, mesmo pelos cristãos. Geralmente, as pessoas se voltam mais para os Salmos, alguns se voltam mais para o Gênesis, para as outras histórias, outros para o Apocalipse, não é verdade? Daniel. Mas Abacuque é um livro pouco lido. Mas Abacuque é um profeta que fala também do tempo do fim, embora não seja exatamente a profecia o nosso tema para hoje. Verso 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. O profeta, no seu canto, na sua oração, ele fala que Deus veio e, além de Deus, também o Santo veio. Quem é o Santo? É Jesus. Jesus, no Novo Testamento, no original, ele é chamado o Santo ou Espírito. Sabe, muitas vezes nós vemos nas nossas Bíblias, no Novo Testamento, escrito assim, Espírito Santo, só. Só que, quando você vai ao original grego, está escrito Torragios Topneuma. Torragios quer dizer o Santo, Hagios é Santo, Topneuma, o Espírito. É interessante porque isso torna o texto mais claro. Quando fala o Santo, o Espírito, ele está se referindo a Jesus, porém em Espírito, não em pessoa. É dessa forma que Jesus habita os nossos corações, por exemplo. E aqui é dito que então Jesus veio do Monte Parã. A glória cobriu os céus, a terra encheu-se do seu louvor, do louvor de Jesus, e o resplendor de Jesus era como a luz. E aí diz que raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Sabe, irmãos, há muita profundidade nesse verso aqui. Esse verso é uma profecia. Não sei se os irmãos pararam já para meditar nisso. Por quê? Basta entender o seguinte. Raios brilhantes saíam da sua mão. O que aconteceu com as mãos de Jesus? Foram furadas pelos pregos, não é verdade? As mãos foram furadas pelos pregos. E os pregos representavam o quê? Os nossos pecados, porque na Bíblia os espinhos, os cravos, representam os pecados, não é verdade? Os pregos, eles imprimiram a Jesus, ou impingiram sobre ele, sofrimento, não é? Os pregos trouxeram sofrimento, os pregos derramaram sangue, os pregos demonstraram, os pregos cravados nas mãos de Jesus, fizeram feridas que demonstravam o amor de Jesus por nós. Não é verdade? Sabe que nos evangelhos, eu só vou citar o verso porque eu creio que é conhecido, diz que enquanto pregavam Jesus no madeiro, Jesus orava por eles e dizia o quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o quê? O que fazem. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aquelas marcas nas mãos eram marcas de amor. E aqui diz que destas mãos saíam raios brilhantes. E ali estava o esconderijo da força de Jesus. Daqui nós aprendemos uma outra verdade profunda, que é a seguinte. Jesus tem poder
Eu ouço alguns dizer, sim, ele tem poder, sim, ele tem todo o poder. Eu não sei se vocês pararam para meditar no seguinte. O poder que Jesus hoje, como homem, tem, porque hoje ele é um homem no céu. Lá em Lucas 24, a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, verso 36, né? E aí eles pensaram que fosse um espírito. E ele falou, não, toquem aqui nas minhas mãos, para ver que o espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Então ele era carne e osso. Então Jesus hoje como carne e osso, ele é um ser onipotente ou ele recebe o poder de Deus para derramar aos seus filhos? Nós estudamos aqui na semana passada que existem determinados momentos onde Jesus recebe poder. Isso era ensinado ao judeu por meio do simbolismo do santuário. Por exemplo, cada sacerdote escolhido, ele tinha que receber uma unção com óleo. Não era assim? Uma unção com óleo. Abra em Levítico, capítulo 8. Aqui em Levítico 8, a Bíblia fala da consagração de Arão, que foi o primeiro sacerdote eleito por Deus, de Arão e seus filhos, que também foram sacerdotes. No verso 12, a Bíblia fala que Moisés derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o. Interessante, né? Então o sacerdote ele recebia o óleo, e o óleo representa o quê? A unção do quê? Do Espírito Santo. Então o sacerdote recebia o Espírito Santo. Não é que ele já tinha. O simbolismo não ensinava que o sacerdote já estava na posse de todo o poder. O simbolismo, digo, do santuário, ele ensinava que o sacerdote recebia poder. Não é assim? E quem era o verdadeiro sacerdote? Jesus era o verdadeiro sacerdote. Então, ao Moisés ungir Arão, estava sendo representado que o Deus Pai ungiria a Jesus com o Espírito Santo, com o poder. E alguém diria, mas comparar Moisés a Deus Pai não é certo? Mas a Bíblia faz este comparativo. Veja lá no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, quando Deus falou com Moisés na sarça. Olha lá. Quando Moisés foi chamado por Deus, em Êxodo capítulo 4, é dito que ele não quis, porque ele achava que não conseguiria conversar com o faraó. Isso porque fazia 40 anos que ele já não vivia no Egito e ele possivelmente tinha se esquecido do idioma, da língua dos egípcios. Então, no verso 10 do capítulo 4, a Bíblia relata que Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai a teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca,
e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Interessante, não? Então, Moisés, aos olhos do faraó, seria como Deus, é o representante de Deus. Arão seria como o quê? Como profeta, né? Como Jesus. Assim como acontece de Deus para com Cristo e para conosco, Deus ia representar ali. Moisés dava a mensagem, porém Arão era o que falava. E a Bíblia diz que Cristo é o verbo, não é assim? Ou a palavra, ou seja, Deus tem a mensagem, mas quem transmite a mensagem é Jesus Cristo. Entende? É o seu Filho. É assim. Assim também, Deus está na posse do poder. Deus é o onipotente, mas a transmissão do poder de Deus para nós, ela é feita por meio de Cristo, de Jesus. Né? Então, Deus ia derramar do seu Espírito sobre Jesus, que por sua vez ia derramar sobre a igreja. Para confirmar, podemos abrir em Atos capítulo 2, para nós vermos que foi justamente isso que aconteceu no dia do Pentecostes. Atos capítulo 2. Versos 32 e 33. Diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então Jesus ressuscitou, foi até o Pai, recebeu o Espírito Santo e então transmitiu, derramou. Assim como o sacerdote era ungido com óleo, Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, foi ungido com óleo. Com o Espírito Santo. Isso demonstra que Cristo, quando Jesus Cristo venceu o diabo aqui na terra, ele não venceu porque estava na posse do poder. Nem tampouco porque, estando na posse do poder, não usou o poder. Não era esse o caso. Ele venceu porque ele recebeu o óleo do céu. Porque ele recebeu o Espírito Santo que você e eu também podemos receber. Por isso a vitória que ele teve, nós podemos ter. Amém? Amém. Glória a Deus por isso, não? E só para confirmar, irmãos, este ponto, porque é importante, eu queria que vocês abrissem comigo, por gentileza, o Evangelho de João, capítulo 5. Verso 30. Olha o que Jesus fala. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O que ele disse? De mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma. Em outras palavras, eu sou igual a vocês neste aspecto. Vocês são limitados, eu também sou limitado. Vocês têm a limitação humana, eu também tenho a limitação humana. Eu, nesse aspecto, sou um semelhante a vocês. As lutas que vocês têm, eu também tenho. As vitórias que vocês têm e podem alcançar por meio da oração, são as vitórias que eu alcanço. Jesus venceu porque orava. Jesus venceu porque recebia o Espírito do Pai. Assim nós também podemos vencer. Mas agora vamos voltar para aquele ponto. Em Abacuque diz que os raios saíam das mãos de Jesus e ali estava o esconderijo da força de Jesus. Tudo isso que nós dissemos até agora, tudo que estudamos até agora, é para nos ajudar a entender melhor Abacuque capítulo 3, ali no verso 3. Raios saíam da mão de Jesus e ali estava o esconderijo da sua força. Por que é que, no lugar onde o prego entrou, está o esconderijo da força de Jesus? A Bíblia diz que para Jesus receber o Espírito Santo, ele teve que morrer por nós. Para Jesus poder nos ajudar, a fim de nos salvar, ele teve que morrer por nós, não é verdade?
Se Jesus não morresse por nós, alguém poderia se salvar? Então ele poderia ajudar algum de nós? Não, não poderia. Ele só pôde porque ele morreu por nós. Sem sangue não há remissão de pecado. E quando nós abrimos em Hebreus capítulo 9, nós vamos ver que ele morreu para receber o Espírito Santo. Olha lá. Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo a Deus. Jesus se ofereceu para receber o Espírito. Aqui é dito o Espírito eterno porque a promessa do Espírito foi feita lá no princípio da eternidade. Nós já estudamos isso numa outra mensagem, não é verdade? Então veja, Jesus recebeu os pregos nas mãos e foi por causa das suas mãos terem sido furadas, por causa do seu sacrifício, que recebeu o Espírito Santo, que ele recebeu o poder de Deus. Por isso, a Bíblia diz que ali nas suas mãos estava o esconderijo da sua força, a fonte. Ou seja, Jesus pôde receber a força porque se sacrificou, porque o prego entrou naquele lugar. Entendem? Essa é a primeira razão que queria abordar com os irmãos. Se Jesus não tivesse morrido por nós, se as suas mãos não tivessem sido furadas, talvez, se quando Jesus estivesse sendo julgado por Pilatos, Jesus falasse, chega, eu não preciso disso, eu vou voltar para o meu Pai. Jesus teria recebido a força para nos enviar? Sim ou não? Não, por quê? Se Jesus não morresse, não haveria esperança para nós. A força de Jesus foi conquistada pela sua vida perfeita. Entende? Então, foi por meio do sacrifício que ele conquistou. É por isso que o profeta Abacuque, inspirado por Deus, ele fala, ali, naquelas mãos, ali estava o esconderijo da sua força. Esconderijo é o lugar onde você esconde alguma coisa, não é assim? É onde está ali a fonte. Por exemplo, mina de ouro, ali é onde o ouro está escondido. Você tem que ir lá e cavar e buscar. Então, aqui está escondida a força de Jesus. Não que todo o poder estivesse concentrado aqui num átomo, não é isso que a Bíblia está falando. O que ela está nos dando a entender é que todo o poder que Jesus recebeu é devido a estas marcas que ele tem aqui. Entende? Então, glória ao Senhor Jesus, digno é o Cordeiro, por estas marcas que ele recebeu em favor de nós. Amém? Amém. E há uma segunda razão que queria explorar nesse verso, e é a razão final, com ela nós vamos encerrar a mensagem. E esta razão vai trazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Irmãos, o profeta poderia ter dito assim, e todo o seu corpo é iluminado. Não é verdade? Poderia ter dito. Eu creio que o corpo de Jesus vai ser todo iluminado. Mas o profeta fez uma menção especial ao fato de da mão saírem raios brilhantes. Por que ele não disse que raios brilhantes saíam da boca, por exemplo? Certo? Ou de outro lugar? Dos joelhos? Tudo tem uma razão de ser. Raios brilhantes são raios de glória, não é verdade? Na proporção em que Cristo sofreu, Deus glorificou a Cristo. Vou repetir. Na proporção em que Cristo sofreu, Deus glorificou a Cristo. Pensem naquela... Sabe aquelas lâmpadas que são controladas por aquele botão que gira, que a gente chama de dimmer? Né? Então é assim, quanto mais você gira o botão, mais a lâmpada brilha. Não é assim? Isso nos ensina o que é que Deus faz. Quanto mais alguém sofre por amor dele, mais ele vai brilhar. Dá para entender? Quanto mais ele sofre, mais ele vai brilhar. Por isso, ali, dos cravos, que foi o lugar, talvez onde Jesus sofreu mais dor, dali sai a maior glória. Porque ali é onde houve o maior sofrimento. Então, sabe, isso explica muitas coisas nas nossas vidas também. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade. Não sei se foi a partir deste texto de Abacuque, não sou Deus para saber,
mas ele entendeu essa verdade e escreveu. Se os irmãos abrirem comigo no livro de Romanos, capítulo 8, vocês vão ver que ele explora a mesma ideia. Romanos 8, verso 18. Olha lá. O apóstolo Paulo disse assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A aflição do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada aonde? Em nós. Em nós, preste atenção ali. Em nós. Em quer dizer dentro de. Dentro de nós. Deus vai fazer com que nós brilhemos também. Entende? E o nosso brilho vai ser proporcional à aflição que nós sofremos por amor de Jesus. Então você hoje anda no caminho reto e é afligido. Parece que a justiça aqui não chega, né? É porque Deus tem reservado uma grande bênção. Deus tem reservado que você brilhe pela eternidade. Sabe, irmãos, quando eu fiquei meditando nesta passagem de Jesus, sabe, me vinha na mente a seguinte ideia, né? Alguém que passou muita angústia para servir a Jesus, lá no céu, como é que vai ser o rosto dessa pessoa? Vai brilhar, porque foi ali na mente que ele sofreu, não é verdade? Quem sabe, irmãos, pessoas que sofrerem em outras partes do corpo vão brilhar. As marcas do sofrimento por Jesus vão ser as lâmpadas dos nossos corpos. Vão ser os pontos de brilho. E aí, quando cada um ver outro brilhando, vai poder entender. Foi porque muito sofreu por amor do Mestre. Sabe, irmãos, cada vitória que nós temos aqui na terra para seguir no caminho de Jesus, ela será imortalizada. Então, se parece que aqui nós não recebemos a recompensa, é porque Deus tem recompensa muito maior lá. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo tinha conhecimento disso, ele tinha ciência disso, e é por isso que no capítulo 5, ele diz o seguinte para nós. Verso 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que ele fazia? Se gloriava nas tribulações. Jesus nos aconselhou a nos alegrarmos quando nós sofremos por amor dele. Vejam nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Você está sendo perseguido? Você sofre injustiças para andar no caminho do Senhor? Saiba, grande é o teu galardão no céu. Deus preparou uma grande recompensa para você. A recompensa não é aqui, ela é lá na glória. Basta que nós sejamos fiéis. Entregue a Deus a tua causa. Deus vai fazer justiça. E eu queria abrir com vocês também mais dois textos que mostram isso. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15. O texto de Paulo, ele é um pouco difícil de entender, mas nós vamos tentar simplificar o máximo para entendermos o que interessa. Versos 40 até 42.
Paulo está aqui fazendo um comparativo sobre a situação na qual nós morremos e a situação que nos toca depois que nós ressuscitamos. Então o comparativo é antes de ressuscitarmos e depois de ressuscitarmos. Verso 40. Há corpos celestes dos ressuscitados e corpos terrestres, como os nossos de hoje. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ele está falando da ressurreição. E na ressurreição ele nos compara a estrelas. Umas brilham mais, outras brilham menos. Umas brilham como o sol, a glória do sol, outras como a glória das estrelas, outras como a glória da lua. Proporcional ao que você acabou sofrendo por Jesus, será o teu brilho. Sabe, parece que a tua luta aqui na terra é muito grande. Parece que a tua caminhada é muito difícil. Parece que você sofre mais do que as outras pessoas. Talvez até mais do que as outras da igreja. Louve a Deus por isso. Dê glória a Deus. Há uma razão, há um propósito. Deus vai te recompensar. E nós vamos finalizar com o texto de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, verso 3. Melhor, começamos do verso 2. Diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa é uma ressurreição especial de santos, logo antes da segunda vinda de Cristo. Ainda haverá outra ressurreição, que é quando Cristo voltar e os demais justos ressuscitarem. Mas nesta ressurreição, diz o verso 3, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Aqui há duas classes de pessoas. Os sábios, a Bíblia fala em Deuteronômio 4, versos 5 e 6, sábios são aqueles que guardam e obedecem os mandamentos de Deus. Ali diz assim: Eis que vos tenho dado estatutos e juízos para que os façais e cumpris. Guardai-os e cumpri-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Então, os sábios são os obedientes. E os que a muitos ensinam a justiça são os que, além de serem obedientes, se ocupam de levar a mensagem. Você quer levar? Quer usar os teus dons para o Senhor? E aqui a Bíblia não fala de diferença entre o que leva para 1000 e o que leva para 1. O que interessa é que ele leva. Isso é interessante. Os que a muitos ensinam a justiça, o muitos pode ser 1 milhão, 10 milhões, 2, 3, 5 pessoas, 20, 50. Ou seja, você leva, você faz o que está ao teu alcance. Aproveita as oportunidades que Deus te deu. Leva, e você vai estar neste grupo daqueles que ensinam a justiça e vão refulgir, brilhar como as estrelas sempre e eternamente. Amém? Amém. Irmãos, aqui Deus tem um apelo para nós. É um convite de um pai que nos quer dar uma grande recompensa. O convite é: você quer ser alguém que vai ensinar a justiça aos outros? Quer ser alguém que vai levar a verdade para outras pessoas? Quer ser alguém que fale desta verdade? Aí Deus diz: eu quero te dar uma grande recompensa. Eu quero que para sempre você brilhe como as estrelas. Se você tão somente aceitar o meu chamado hoje,
eu vou te dar força, ânimo e coragem para você ser a minha testemunha. E detalhe, irmãos, para ninguém entender errado, cada um tem um dom. Ser testemunha de Jesus não quer dizer que vai assumir púlpito e pregar. Ser testemunha de Jesus, você pode ser entregando um folheto, falando com a mãe, com o pai, com o tio, pode ser falando com o vizinho, pode ser pregando, pode ser divulgando na internet, pode ser divulgando em qualquer outro lugar. É levar a justiça. Deus deu dons a cada um. Todas as pessoas têm talentos. E mesmo, irmãos, por vezes, às vezes você sendo obediente no lugar onde você está, você também está levando a justiça a muitos, porque as pessoas podem ver Cristo em você. Então ninguém aqui pode deixar de testemunhar. Na verdade, se você está em Cristo, você há de levar pessoas à justiça. Basta andar em obediência e Deus vai fazer a obra por meio de você. Então a pergunta do Senhor é: quem gostaria de atender o chamado do Senhor e levar a justiça a muitas pessoas? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e de você também que está na internet. Nós vamos orar então por todos, pedir que Deus confirme este propósito, fortaleça a cada um, para que em breve este galardão maravilhoso seja nosso. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas. Olhando para o teu grande propósito para conosco, nós não temos senão que agradecer. Nós te louvamos, ó Deus, porque aquilo que o Senhor tem sonhado para nós vai muito além daquilo que nós sequer imaginamos. Isso mostra a tua bondade para conosco, os teus planos de longo alcance. Perdoa-nos, Pai, pela nossa falta de confiança em Ti, por muitas vezes, Senhor, que nos leva a não descansarmos em Ti quando poderíamos descansar em Ti. Mas ajuda-nos, ó Deus, agora a apoiarmos a nossa mão trêmula e fraca na mão de Jesus. E então que o Senhor Jesus nos conduza a vencer. Que nos conduza neste caminho da nossa vida, Senhor, para as provas do dia a dia. Cada um tem a sua luta, que é diferente do outro, Senhor, mas que todos nós tenhamos vitória em Ti. Senhor, faça de cada um de nós um pregador de justiça. Alguém que leva a Tua verdade, Senhor. Alguém que faz as pessoas conhecerem os Teus caminhos. Ó Deus, abençoa cada alma que está aqui. Senhor, dá-nos vitória sobre, eventualmente, a vergonha, a timidez, o receio. Senhor, também ajuda-nos a não falar demais, mas falarmos o certo, sempre com o objetivo de ganharmos as almas. Só Tu pode nos dar a verdadeira sabedoria, o verdadeiro equilíbrio. Mas venha nos dar o que nós precisamos. Abençoa a Tua igreja no mundo, Senhor. Todos que querem em outros lugares assistir, e que o Teu propósito seja cumprido na vida destas pessoas, se elas permanecerem firmes contigo. Esteja conosco no restante deste dia e guia-nos, ó Pai. É o que te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão que nos assiste pela internet, nós estamos já encerrando esta ocasião na qual estamos juntos de culto, de louvor a Deus e de aprendizado da Bíblia. E queríamos estender o convite para que você siga assistindo. Nossas transmissões ao vivo são sempre aos sábados a partir das 10h30 da manhã e às quartas-feiras a partir de 8h20 da noite. Nosso próximo encontro, portanto, será quarta-feira, 8h20 da noite. Sempre no horário de Brasília. Então, anote e acompanhe na internet. Horário de Brasília. Nós vamos ficando por aqui. Se você quiser também assistir outras mensagens, entra no site do YouTube, que é youtube.com/TV Advertência Final. Ou então, se quiser conversar conosco, pedir oração, qualquer outro contato que você queira, manda um e-mail
contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes pedir uma bênção sobre você. Vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe.